Muito bem, a gente tem informações de Brasília. Vamos trazer aqui alguns. A ideia é a gente falar sobre a pesquisa Quest, que foi divulgada hoje. Pesquisa Quest, que traz aqui dados sobre o cenário eleitoral para 2026. Lembrando que foi a primeira pesquisa feita após Flávio Bolsonaro se lançar como pré-candidato com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno que foram pesquisados pelo levantamento divulgado hoje, com percentuais que vão de 34% a 41%, a depender dos adversários. O senador Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar nos 6 cenários pesquisados pela Quest, que foi divulgada hoje. O melhor candidato da direita, o candidato da direita mais bem posicionado é Flávio Bolsonaro. A Isa Staciarini vai trazer esses detalhes aqui para a gente agora de Brasília. Oi, Isa, boa noite. Oi, Débora. Agora, boa noite para você. Olha, a primeira pesquisa do cenário eleitoral do próximo ano com o nome do senador Flávio Bolsonaro, divulgada hoje pela Genial Quest, revela que ele é o nome mais competitivo entre os candidatos da direita. Só que, mesmo assim, o presidente Lula venceria em todos os 6 cenários pesquisados. A diferença, porém, entre Lula e o adversário é de apenas 10 pontos percentuais. Isso porque o presidente venceria com 46% das intenções de voto contra 36% dos votos em Flávio Bolsonaro. Na pesquisa anterior, Lula registrava 48%, enquanto o Flávio Bolsonaro aparecia com 32%, o que indica redução da vantagem de Lula e crescimento do sucessor, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros nomes da direita testados apresentam desempenho inferior ao do senador Flávio Bolsonaro. Por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, aparecem com 35% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra o candidato, o presidente Lula, que teria 45%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, recuou para 33%, enquanto Lula avançou de 42% para 44% nesse mesmo cenário. Débora. Oi, Isa, tudo bom? É a Vera. Em relação à aprovação do presidente Lula, que também saiu, o que a pesquisa mostra? Olha, Vera, mostra que a desaprovação ao presidente Lula chegou a 49%. Mas isso indica uma estabilidade, porque na pesquisa anterior, em novembro, a desaprovação ao presidente Lula era de 50%. Já a aprovação agora do governo de Lula é de 48%, enquanto no mesmo levantamento da Genial Quest em novembro eram 47%, portanto, uma estabilidade. Lembrando que esse levantamento de agora ouviu 2.004 pessoas entre os dias 11 e 14 de dezembro. Essa margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%, Vera. Obrigada, Isa Staciarini, pelas informações. Tem outros recortes da pesquisa, eu vou trazer daqui a pouco, Vera, mas começando aqui pelo cenário eleitoral, como é que essas intenções de voto foram recebidas dos dois lados? Olha, o Palácio do Planalto, as pessoas com quem eu falei, acharam que isso já era previsível e que bate com os trackings que eles têm. Os trackings são aquelas pesquisas diárias telefônicas, sem a mesma fidedignidade ali em relação ao eleitorado, mas que servem para um termômetro mais imediato, né? E isso já vinha sendo mostrado, os trackings em poder do governo já mostravam que o Flávio Bolsonaro, em pouco tempo, depois de ser apontado pelo Bolsonaro como o candidato para sucedê-lo, tinha se consolidado ali como o nome mais citado da direita. É natural, ele tem o mesmo sobrenome do pai,
ele é um herdeiro direto do bolsonarismo. Todo mundo estava aguardando para ver a indicação que o Jair Bolsonaro faria, e ela, pelo menos neste momento, é para o Flávio Bolsonaro. Então, isso foi considerado um fenômeno natural da indicação do nome dele. E principalmente porque a pesquisa veio na semana seguinte, ou um pouco mais, né, menos de 10 dias depois do Bolsonaro fazer o anúncio, então está tudo muito fresco. A própria pesquisa mostra que muita gente tomou conhecimento do fato de que o Flávio foi apontado pelo seu pai como candidato. Então, não causou muita surpresa no lado governista. No lado bolsonarista, todo mundo avaliando que isso serve como um certo balde de água fria para o governador Tarcísio de Freitas, né? Porque ele é o único entre os pré-candidatos da direita que tem de tomar uma decisão ali muito complicada, muito tensa, que é renunciar ao governo se quiser ser candidato. Então, ele só poderia fazer isso se tivesse uma certeza muito grande de que seria apoiado pelo Jair Bolsonaro. E não só o Bolsonaro indicou o filho, como o filho apareceu bem nas pesquisas. Se acontecesse do filho não performar e ele aparecer muito na frente, talvez a pressão sobre o Bolsonaro para que ele mudasse de ideia fosse maior. E isso não vai acontecer. Ontem, um próprio aliado do governador, que é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, no Roda Viva, falou com toda a naturalidade que apoiará o Flávio Bolsonaro. Então, as coisas parecem ter se consolidado rapidamente nesse lugar da candidatura do Flávio. E isso é um banho de água fria para o governador Tarcísio de Freitas. Com relação à aprovação do governo, a pesquisa mostra uma estabilidade, agora no empate técnico. É um cenário mais otimista? Olha, Débora, com isso, o governo volta ao patamar de janeiro, né? Que não é o seu melhor patamar. Nos outros anos do terceiro mandato do Lula, a sua aprovação era melhor que a rejeição, então ele vinha sempre num azul ali acima do vermelho. Desde dezembro, essas linhas se encontraram. E durante o início desse ano, o vermelho passou o azul. Então, foi um pior momento do governo, foi o primeiro semestre de 2025. Desde de agosto, a situação do governo voltou a melhorar, mas se estabilizou numa situação de empate. E um empate em que, numericamente, o número dos que desaprovam ainda é maior do que os que aprovam. Então, não é o melhor dos mundos, mas pelo menos você zera o jogo em relação a um ano que foi muito complicado para o governo, principalmente no seu primeiro ano, né? No seu primeiro semestre, aliás. Um semestre muito tenso, cheio de embates com o Congresso, e era um momento em que esses embates refletiam negativamente na imagem do presidente. Depois, o governo começou a mudar, a virar um pouco o jogo com aquele discurso dos ricos contra pobres. E tem algumas perguntas da pesquisa que mostram que tem um ganho nisso, né? Quando você pergunta quais as melhores áreas do governo Lula, muitos respondem que é cuidar dos mais pobres, dar oportunidades. Então, esse discurso de que o Lula trabalha para os mais pobres, ele reverbera, de alguma maneira, positivamente entre os eleitores. Mas ainda é uma situação de empate entre aprovação e rejeição, o que torna a reeleição do presidente uma incógnita. Não é que a gente não consegue dizer que ele é um franco favorito para a campanha de reeleição, mas que ele chega competitivo graças a essa melhora. Tem também um outro recorte da mesma pesquisa, Vera, que é sobre a economia. E mostra que a economia brasileira piorou em comparação ao ano passado para 38% dos brasileiros. Os que avaliam que a situação melhorou são 28% e outros 31% não enxergam diferença. Outros 3% não responderam ou não quiseram responder. Comparado à pesquisa anterior do Instituto, que foi divulgada em novembro, a avaliação negativa caiu 5 pontos percentuais, enquanto a positiva variou 4 pontos para cima. Apesar do índice negativo, 44% dos entrevistados avaliam que a economia deve melhorar nos próximos 12 meses, que acham que vai piorar são 33%. É isso, na avaliação do cenário econômico, continua pessimista, mas melhorou
em relação ao que vinha acontecendo, e melhorou bastante. Antes, esse percentual de quem achava, não, a economia piorou no último ano, era de 43%, caiu para 31%. Veja que não se passou um ano, não é que a pessoa tem uma outra avaliação em relação a um outro ano, é uma outra avaliação sobre praticamente o mesmo período de tempo. O que melhorou, portanto, foi o humor, né? A economia de um ano atrás é a mesma, mas as pessoas passaram a avaliar de uma maneira diferente, provavelmente porque nesse curto espaço de tempo elas tiveram alguma melhora que fez com que elas tivessem uma avaliação retrospectiva mais positiva, mais otimista. Então, essas coisas são muito realmente reflexo do momento, depende do humor que você está quando você responde à pesquisa. E veja, 48% disseram que está mais difícil achar emprego. Essa é uma visão impressionista que não condiz com a realidade, não condiz com os números da economia, porque nunca houve tão baixo índice de desemprego. Então, a gente está vivendo uma situação de praticamente pleno emprego. Então, é uma coisa que quando você responde à pesquisa, você responde com base ali naquela sua simpatia ou antipatia em relação ao governo, mas não necessariamente isso reflete a realidade da economia. Tem aí um fator que me chamou a atenção nos dados, principalmente pelo potencial na eleição, que a gente muito estava focando na questão do imposto de renda, né? Ficaram isentos de pagar imposto de renda todos aqueles que ganham até R$5.000. E isso realmente parece que vai surtir um impacto. 69% dizem que isso é uma medida positiva, que isso é uma boa notícia, mas tem um outro dado que se sobrepõe ao do IR como um dado com potencial positivo, que é o da conta de luz mais barata. Aquela isenção social lá da conta de luz para quem ganha pouco, para quem tem renda baixa, é considerada uma boa medida para 75% dos entrevistados. Então, é com base nessas notícias que o presidente deverá fazer a campanha do ano que vem, dizendo que governou para quem precisa, que governou para reduzir o degrau entre ricos e pobres e que, portanto, quem não gosta dele é quem opera ou quem é bilionário, ali apostador de bet ou dono de bet. É esse discurso que ele já vem fazendo desde a virada do semestre. Tem aqui um último recorte que eu queria que você comentasse, Vera, que é o seguinte: aumentou nos entrevistados a percepção de que o presidente Lula deveria ser candidato em 2026, assim como a de que ele merece mais 4 anos de mandato. Só que esses números, eles ainda são desfavoráveis ao petista. O percentual dos que defendem uma candidatura à reeleição subiu 5 pontos e agora é de 43%, enquanto 55% avaliam que ele não deveria se lançar, 4 pontos a menos do que o mês passado. Já na pergunta sobre merecer continuar mais 4 anos, o presidente viu o sim subir 4 pontos, despontar com 41%, e o não recebeu 56%, 4 a menos que em novembro. A questão é que Lula tem dito que ele vai se candidatar à reeleição e não tem nenhum outro nome por hora que poderia sucedê-lo. Essa pergunta sempre me chama atenção para as idiosincrasias da polarização, né? Porque quando você põe essa pergunta, ou aquela se você prefere votar no Lula ou no Bolsonaro ou no terceiro, sempre vai mostrar uma rejeição grande aos dois polos e que as pessoas, sim, prefeririam votar num terceiro. Só que tanto a eleição de 22 quanto os cenários eleitorais mostram que na hora do vamos ver, as pessoas se concentram entre Lula, Bolsonaro ou quem o Bolsonaro indicar. E quem se apresenta como terceira via tem dificuldade de se impor num cenário como esse. A Quest faz uma divisão interessante do eleitorado. Entre lulistas, esquerda não lulista, independentes, direita não bolsonarista e bolsonaristas. Então, lulistas são 19%, esquerda não lulista, 14%, independentes, 32%, direita não bolsonarista, 21%, e bolsonaristas são 12%. Portanto, esse miolo do sanduíche, os independentes, 32%, são o filé que você tem que querer conquistar. Realmente o recheio de um sanduíche capaz
de definir quem vai ganhar a eleição. O Lula parece ter, nesse grupo, a explicação para a sua recuperação, pelo menos dentro da margem de erro, nesse mês. Por quê? Tem uma pergunta sobre a questão do tarifaço, e ela me parece fundamental para entender o que está acontecendo. O Lula se sai muito bem nessa pesquisa. Para 43%, o presidente foi muito importante para reverter o tarifaço. Para 28%, ele foi importante. Isso perfaz 71%. É muito maior, tanto do que a aprovação do presidente, quanto do percentual de pessoas que querem votar nele. Então, aí, você vê que é um reconhecimento de que ele foi bem, independentemente dessas divisões de lulistas, não lulistas, bolsonaristas, não bolsonaristas. Então, nisso, ele marcou um gol com praticamente todos os segmentos da pesquisa. E esse tipo de coisa é o que é capaz de ser definidora de voto lá na frente. Se a gente lembrar a eleição de 2022, foi muito apertada. E o que vai definir esse ano é ali uma coisa, um duelo de quem você rejeita menos. Então, atuações como essa do tarifaço mostram um Lula capaz de ainda reconquistar votos nesse segmento independente, e isso vai ser fundamental para definir as chances de vitória na eleição do ano que vem.